Romanos 3, desculpa, irmãos, 1 aos Coríntios 3, não é Romanos, tá? Quase que eu leio o texto completamente o contrário. 1 aos Coríntios 3. Todo mundo encontrou, amém? Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? Quem é Apolo, quem é Paulo, senão apenas servos, por meio de quem crestes conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane, se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torna-se tolo para vir a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado por essa passagem bíblica maravilhosa que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor nos fale por intermédio da mesma, que haja entendimento, clareza, iluminação do Teu Espírito. Ó Pai, de acordo com a Tua palavra, aqui que será ministrada, eu peço a Ti que o Senhor prepare os nossos corações para entender, para recepcionar todo o conteúdo dessa pregação, desse sermão, que seja mais do que o sermão, seja uma profecia vinda do alto para a vida de cada um de nós que aqui nos reunimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O que você pensa acerca da Igreja de Cristo? Como você vê a Igreja de Jesus? Qual é a importância da Igreja de Cristo para a sua vida? Estas são questões muito importantes, cujas respostas revelam a situação de cada um de nós diante de Deus, a sua e a minha situação diante de Deus. Quero dizer, a resposta a essas perguntas vai revelar o nosso amor ou o nosso desprezo pela igreja, né? Revela o amor e o desprezo para com o nosso próprio Deus. Por isso, nessa oportunidade, eu oro a Deus para que Ele venha fortalecer a minha visão e a sua visão, a minha esperança e a sua esperança, o meu amor e o seu amor pela Igreja de Cristo. Por isso, baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, eu encontro aqui o que Deus pensa sobre a igreja, como Ele vê a igreja,
como ele se relaciona com a igreja e o que ele está fazendo pela igreja. E quando eu vejo tudo isso, eu me constranjo, eu me quedo diante da grandeza de Deus, da beleza de Deus, do amor de Deus pela igreja, e eu sou, então, levado a amar a Deus e a amar aquilo que Ele ama, que é a sua igreja, da mesma forma que Ele ama. Primeira coisa que eu vejo aqui, como eu disse, está no versículo 6, 7 e 9, eu vejo como Deus vê a igreja. Como Deus enxerga a sua igreja. E eu encontro nessa passagem algumas imagens da igreja. Se você acompanhar comigo, versículos 6, 7 e 9, você vai encontrar algumas coisas importantes acerca da forma como Deus vê a igreja. Versículos 6, 7 e 9 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Paulo dizendo, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. E o versículo 9 diz, porque somos cooperadores de Deus, e dele sois lavoura e edifício. Escrevendo para a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo para nos revelar como Deus vê a sua igreja. E usando figuras de linguagem, ele nos ensina que o Senhor vê a sua igreja como cooperadores de Deus, como lavouras de Deus e como edifício de Deus. Interessante que no original grego a palavra Deus precede os substantivos, ficando assim: de Deus somos cooperadores, de Deus somos lavoura, de Deus somos edifício. E o propósito disto, no grego, é salientar vigorosamente que nós, os instrumentos de Deus, não temos importância alguma. E também quer enfatizar que tudo é de Deus, de Deus, de Deus, e todos pertencem a Deus. Tanto é que no versículo 6 e 7, Paulo confirma esta ideia, dizendo, eu plantei, Paulo regou, mas Deus é quem fez crescer. Deus é quem faz crescer a sua obra. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Através desses versos, Deus está dizendo para mim e para você, dentro da minha igreja, não há lugar para personalidades indispensáveis. Isso significa que devemos pensar menos acerca de nós mesmos e de qualquer outro líder humano. Eu e você passaremos, mas a igreja prosseguirá vitoriosa até a vinda de Jesus. Como alguém disse, Deus sepulta seus servos e prossegue nos seus projetos, porque Deus tem compromisso com seus projetos e Ele usa pessoas para o cumprimento desses projetos. Mas essas pessoas não são indispensáveis. As únicas coisas que são indispensáveis, as únicas pessoas que são indispensáveis dentro desses projetos é o próprio Deus e aquele a quem Ele quer alcançar. E Ele usa pessoas que estão à disposição dEle. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Eles plantam, eles regam, mas eu é quem dou o crescimento. Eu é quem tenho primazia nessas obras. Por isso, precisamos dizer uns aos outros, na igreja de Cristo, eu não sou indispensável. Você, eu, não somos indispensáveis. Somente Deus é indispensável. Alguém disse que pastores e líderes vivem estressados porque se esquecem de 4 importantes leis espirituais, que são elas. Primeiro, Deus existe. Segundo, você não é Deus. Terceiro, arrependa-se e pare de dar uma de Deus. Quarto, faça a sua parte e descanse em Deus. Descanse em Deus porque Ele está trabalhando enquanto você descansa. Irmãos, nós precisamos guardar firme no nosso coração essas 4 verdades. Nós não somos Deus. Deus existe. Eu tenho que me arrepender de querer ser Deus. E eu tenho que descansar na providência, na sabedoria, na soberania, no poder, na graça, no amor, na capacidade de Deus. Porque Deus é aquele que trabalha enquanto eu durmo e descanso nele. Mesmo quando eu não sei fazer as coisas, mesmo quando eu não sei o que fazer, Deus sabe, Deus é sábio e Ele está operando a sua obra, porque Ele tem compromisso com a sua obra e com a sua palavra. Primeira coisa que eu aprendo aqui é como Deus vê a igreja. Deus vê a igreja como
cooperadores, fazemos parte de uma obra que é realizada em mutirão, somos cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é como ele fortalece a sua igreja. Como Deus fortalece a sua igreja. Como Deus honra a sua igreja. Eu encontro no versículo 1 ao 9, eu quero que você leia comigo novamente. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdias entre vós. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, e não estáis agindo segundo os padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos, por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. E o que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho, porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus honra a sua igreja. O texto diz, porque de Deus somos cooperadores, capítulo 3, versículo 9, parte A. O que significa isso? Isto significa que o Deus Todo-Poderoso, autossuficiente e completo em si mesmo, na sua condescendência, nos confere a honra de trabalhar na sua seara ao seu lado, participarmos da sua missão. Servimos a Deus. Nós servimos a Deus, a esse Deus que não é servido por mãos de homens, como se ele necessitasse de alguma coisa. Ele não necessita, mas nós servimos a Deus. Logo, todo e qualquer serviço prestado a Deus é um privilégio, é uma honra. Sermos seus cooperadores é uma coisa absurdamente maravilhosa. Nós podemos trabalhar com Deus. Quando Deus nos chama para trabalhar com Ele, sabe o que Ele está dizendo para a gente? Olha que honra eu estou te dando. Olha que privilégio eu estou dando para você. Você participar comigo de uma obra extraordinária e maravilhosa. Segunda coisa, eu percebo aqui Deus fortalecendo a sua igreja. Ele não só honra, mas ele fortalece. Ao mesmo tempo em que o texto exalta a primazia da ação sobrenatural e soberana de Deus na edificação da sua igreja, o próprio texto não esconde o fato dele usar seu povo para abençoar o seu próprio povo. Ou seja, ele fortalece a sua igreja. No início do capítulo, vemos Deus usando Paulo para alimentar a sua igreja. Depois, vemos Deus usando os discursos de Apolo e o ensino de Paulo para conferir o dom da fé a essas pessoas. E logo em seguida, vemos Deus usando a vida de Paulo e Apolo para plantar e para regar. Logo concluímos que Deus fortalece o seu povo através do seu povo. Isso é uma coisa importante demais para a gente pensar, irmãos. Porque ninguém está isento de passar por problemas, dificuldades, agruras, sofrimentos, dificuldades, nada. Todos nós aqui somos passíveis de passar por tribulações. Somos passíveis de passar por momentos de dificuldade. Mas Deus usa as pessoas que estão ao nosso lado, Deus usa os nossos irmãos para nos fortalecer. Deus usa aqueles que a gente menos espera para orar por nós, para nos encorajar, para nos fortalecer. Isso não é uma teoria fria e morta, mas uma prática comum e observável dentro de toda a igreja de Cristo, saudável. A cada encontro, seja formal ou informal, Deus mesmo vai fortalecendo os seus filhos. Se alguém está necessitado, Deus usa o seu povo para suprir a sua necessidade. Se alguém está passando por uma luta, Ele usa o seu povo para fortalecer essa pessoa nessa luta. Se alguém está entristecido, Ele usa o seu povo para consolar aquela pessoa entristecida. Se alguém está confuso, Ele usa o seu povo para aconselhar e para dirigir essa pessoa que está confusa. Se alguém está caído, Ele usa o seu povo para levantar essa pessoa caída. Se alguém conquista uma vitória, Ele usa o seu povo para se alegrar com essa pessoa que conquistou uma vitória. Por isso, quando a igreja de Cristo se reúne, às vezes ela se assemelha a um salão de festa cheio de celebração.
Às vezes, como uma sala de emergência de um hospital que acolhe e trata de pessoas feridas. Às vezes, como uma reunião familiar permeada com palavras e atitudes de apoio, carinho, exortação e encorajamento. E às vezes, como uma escola, um centro de ensino e aprendizado, onde a gente vai e a gente é capacitado. A gente recebe palavras que nos fortalecem, norteiam toda a nossa decisão, direção. No mesmo culto, Deus trata de diversas necessidades do seu povo através da instrumentalidade do seu povo. É por isso que nós insistimos com as pessoas que elas precisam ser fiéis, regulares na participação dos cultos. Porque é através dos cultos, das ministrações, da vida dos nossos irmãos, daquilo que Deus ministra na nossa vida através dos sacerdotes que aqui estão, é que nós somos fortalecidos. Todos nós somos sacerdotes. Isso não é prerrogativa de um pastor, de um líder, de um obreiro ordenado. Todo cristão que, percebendo a necessidade do outro, se coloca à disposição de Deus, e Deus usa essas pessoas, por menor que elas sejam, por menor que seja o seu dom, Deus sempre usa as pessoas para nos fortalecer. Fala para o irmão do seu lado, eu não costumo fazer isso não, mas fala para ele aí, eu preciso de você, porque você me dá força. Fala para ele, eu preciso de você, porque você me dá força. Eu não tenho esse costume de fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Eu preciso de você, meu irmão. Isso é ser igreja. Embora muitas pessoas só vejam na igreja os problemas, né? Aquilo que é feio da igreja, das pessoas, de mim, de você. E nós temos mesmo algumas coisas manchadas, né? Próprio do pecado. Mas e as qualidades? Você tem olhado aquilo que Deus tem dado ao seu irmão de qualidade na vida dele? Você tem olhado as virtudes dos seus irmãos? Você tem a capacidade de olhar e ver o quanto esse irmão é importante para você, o quanto ele pode contribuir na sua vida? Você tem observado o que Deus tem dado de dom a essas pessoas? Terceiro lugar, Deus avalia e protege a sua igreja. Versículo 10 a 15, me acompanhe por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Eu aprendo aqui nessa parte do texto que Deus avalia e Deus protege a sua igreja. Ele não somente vê a igreja, ele tem algumas visões acerca da igreja. Deus também, ele cuida da sua igreja, ele fortalece a sua igreja, ele honra a sua igreja, mas ele também avalia a sua igreja, ele protege a sua igreja. E como é que Deus avalia a sua igreja? Dentro de um capítulo de aplicação corporativa, encontramos 4 versículos com aplicação individual. O que isso significa? Essa passagem é uma passagem que fala para a igreja, coletivamente, né? Corporativamente. Mas dentro desse capítulo, que fala da igreja como um todo, na sua coletividade, Deus usa Paulo para falar individualmente com 4 versículos de aplicações individuais. Isso significa que Deus se relaciona com a igreja como um todo e ao mesmo tempo com cada membro individualmente. Paulo fala do seu ministério inicial a favor da igreja e a partir daí passa a falar da responsabilidade que cada membro tem na edificação da mesma igreja. Ele diz assim no versículo 10, veja como que cada um constrói. Porque cada um aqui constrói um pedacinho do muro. Cada um aqui constrói um pedacinho da igreja, edifica um pedacinho da igreja. Seu argumento é que o próprio Deus avalia como cada membro realiza a obra da edificação do corpo de Cristo. Que Deus vê quem edifica sobre o fundamento prescrito que é Cristo. Deus vê quem ensina e vive a verdade do Evangelho, ouro, prata, pedras preciosas. E Deus vê quem fornece um ensinamento inadequado,
ou deixa a desejar no seu testemunho, o que é aqui simbolizado pela madeira, pelo feno e pela palha. Como é que você se comporta, como é que você ensina, como é que você vive o evangelho, como é que você concebe o evangelho? Como quem concebe ouro, prata, pedra preciosa, ou como quem concebe e faz madeira, feno e palha? Ele avalia. Ou você acha que diante de Deus tudo passa despercebido? Claro que ele avalia. Mas qual é o resultado dessa avaliação divina? Primeiro, Deus recompensa os fiéis. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Segundo, Deus disciplina os infiéis. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Terceiro, Deus salva a todos. Mas se esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, como quem passando pelo fogo. É maravilhoso a gente saber que Deus salva todos os que são seus filhos. E os que são seus filhos podem edificar com materiais diversos. Quem é filho de Deus pode edificar com feno, com palha e com madeira, ou pode edificar com ouro, pedra preciosa e prata. Aquilo que de fato é o que Deus quer que a gente edifique. Então a pergunta que devemos fazer é: por que eu e você vamos desperdiçar o privilégio de glorificar a Deus com o nosso melhor? Por que é que eu e você não vamos glorificar e honrar a Deus com aquilo que é excelente? Porque Ele é digno daquilo que é excelente da nossa parte, porque Ele fez por nós algo infinitamente grandioso. E por isso eu preciso dar honra, glória e louvor e fazer diante dele aquilo que é digno dele mesmo. Então eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso oferecer a ele o que é excelente. Por que que eu vou desprezar os galardões que Deus promete aos fiéis? Por que que eu vou passar pela vida como que mais um dentro da igreja? Por que que eu vou resumir a minha vida a ser frequentador de igreja, participante de culto, sendo que eu poderia servir e oferecer a Deus algo comparado ao ouro, à prata e à pedra preciosas? Por que que eu vou oferecer a ele madeira, feno e palha? É possível que todos nós aqui que sejamos tentados a oferecer a ele palha, madeira e feno, que são coisas completamente dispensáveis, ignóbeis. Mas você tem a oportunidade de oferecer a Deus o seu melhor, oferecer a Deus o seu melhor culto, a sua melhor gratidão, o seu melhor serviço, a sua melhor oferta de vida. Você pode oferecer a Deus o seu melhor. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Ele avalia a sua igreja, ele sabe exatamente quando eu e você estamos oferecendo aquilo que é o resto. Aquilo que é apenas dispensável. E outra, a Bíblia diz que quando a gente oferece aquilo que é excelente, aquilo que é perfeito, ainda assim a gente chega à conclusão de que nós somos somente servos inúteis. Porque não fazemos nada mais do que a nossa própria obrigação. Então Deus quer que você seja daqueles tipos de servo assim, que você vá além daquilo que te pede. Ele quer que você seja excelente, excelente, como servo de Deus. Mas eu sou pecador, eu sou miserável. A gente às vezes se apega a essa questão, e somos mesmo, somos pecadores, somos miseráveis, somos totalmente depravados, não merecemos absolutamente nada, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, nos chama para viver uma vida para a sua glória, louvando a Ele com aquilo que há de melhor, adorando com o nosso estilo de vida, e não apenas resumindo a nossa vida a um momento de 2 horas de culto, onde a gente vem para cá e muitas vezes transfere uma semana inteira de descompromisso com Ele, de divórcio da sua palavra. Apresentemos a Ele aquilo que há de melhor. E depois a gente vê Ele protegendo a sua igreja. Eu já ouvi crentes usando os versículos 16 e 17 deste capítulo para combater a glutonaria, o tabaco, a promiscuidade, etc. Porém, nesses versículos, o autor já voltou a falar da igreja de forma cooperativa, de forma coletiva. O que o versículo 16 e 17 diz? Está aqui, irmãos. Acompanhe, por favor.
Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, esse o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Veja que ele volta para a questão do corpo. Sim, ele diz, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas estes versos afirmam uma outra maravilha, que de forma especial nós, a Igreja de Cristo, somos santuários de Deus. E que se alguém atacar a igreja, é isso que ele está dizendo. Se alguém quiser vir contra a igreja, Deus mesmo os destruirá. Pois a igreja é território sagrado. A igreja é protegida pelo próprio Deus. Isso significa que durante um culto, se alguém decidir contar o número de pessoas presentes, não deve se esquecer da pessoa mais importante aqui. Quem é a pessoa mais importante aqui? Que é invisível. O Espírito Santo de Deus. A própria presença de Jesus, a própria presença de Deus está aqui pelo seu Espírito. Muitos de nós estamos preocupados. Vemos certas barbaridades sendo introduzidas ao cristianismo, irmãos. Misticismo, pragmatismo, hedonismo e assim todos os ismos que a gente pode dizer, relativismo e muita coisa acontecendo, vãs filosofias, pregações divorciadas da palavra, completamente divorciadas da Bíblia, pregações que minimizam a honra e o poder de Deus, e tememos pelo presente e pelo futuro da igreja, dizendo o que vai acontecer com as gerações que virão, o que vai acontecer com a igreja do Senhor. Dessa forma, desse jeito que está, tudo vai estar perdido, tudo vai acabar, tudo vai se corromper. Porém, há uma palavra de consolo para nós destes versos. Explico isto com a seguinte pergunta: o que você faz para defender um leão? O que é que você faz para defender um leão? A resposta: você simplesmente senta e assiste ele defender-se a si mesmo. Porque ninguém defende um leão. Um leão defende a si mesmo. Então o que você faz para defender um leão? Nada. Da mesma forma, a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o leão de Judá. Podemos ficar tranquilos, Cristo sabe muito bem como proteger a sua noiva, a sua igreja, cuidar e preservar da sua igreja, confie nele. Irmão, ainda que tudo pareça estar perdido, eu creio no poder de Jesus Cristo. Ele é aquele que tem todo o poder nas suas mãos, o controle, o domínio está nas suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso. Eu creio no poder dele e ele protege a sua igreja, a sua noiva. E por último, Deus abençoa a sua igreja, versículo 21 a 23. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as coisas futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Como muitas igrejas em nossos dias, a igreja em Corinto estava cometendo um grande erro, o erro de depender e se orgulhar de certos líderes a quem estavam ligados. Então Paulo conduz seus pensamentos para o maior e melhor tesouro que eles já possuíam, que é a própria pessoa de Jesus. Ele os recorda que todos os mestres, todos os dons, todas as sabedorias e até mesmo as riquezas e as coisas criadas têm origem em Cristo, e que em Cristo tudo existe, tudo pertence a Cristo. Por isso, desprezar a pessoa de Cristo, a fim de depender, exaltar e apoiar-se em qualquer outro mestre humano ou pessoa humana, é tolice, é empobrecer-se, é perder o tesouro maior, e perder aquilo que é muito mais grandioso para se apegar àquilo que é ínfimo, àquilo que é pequeno. Nós, a igreja de Cristo, precisamos apreciar esta grandiosa declaração de demonstração de amor. Nesses versos, Paulo revela que Deus criou o universo para a sua própria glória, pensando na igreja. E que ele espalhou as estrelas no céu por causa da igreja. E que ele criou as flores, as montanhas, os vales e os pássaros para o aprazimento da sua igreja, do seu povo. E que ele concedeu dons aos homens pensando na igreja. E que, assim como ele realizou a grande obra da redenção por causa da igreja, não podemos nos esquecer disso. Não devemos nos desviar. A nossa atenção não pode fugir
desse alvo. Esse deve ser o motivo do nosso louvor, da nossa devoção. Irmãos e irmãs, nenhum herói da fé, nenhum mártir, nenhum pai da igreja, nenhum teólogo, nenhum autor, nenhum pastor, seja ele quem for, nenhum cantor evangélico merece os elogios e a dependência que devemos somente a Cristo Jesus. Eu acho que cabe sim uma palavra de incentivo, de encorajamento a alguém que faz um trabalho excelente. Mas todas as vezes que nós formos olhar para alguém que faz algo excelente, a gente precisa ver Cristo na vida dessa pessoa. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, a Cristo Jesus. Cristão, irmão, irmã, eu espero que essas considerações ajudem você e a mim a fortalecer a nossa visão, a esperança e o amor que nós temos que ter para com Deus e o amor que a gente tem que ter para com a igreja de Cristo. Se você encontrar numa igreja onde a palavra de Deus é pregada e ouvida com pureza, aquilo que o Senhor espera dessa igreja, não se desanime diante dos erros e fraquezas que essa igreja apresenta. Faça a sua parte. Dê bom testemunho. Encoraje o seu pastor, a sua liderança a continuarem pregando a palavra de Deus. Ore para que o Espírito Santo use poderosamente essas pessoas na salvação dos perdidos e na edificação dos salvos. Faça a sua parte, se engaje. Ao invés de reclamar e criticar, sirva. Porque quando você servir, você não terá tempo para poder ficar encontrando erros. Você vai estar servindo. E se você ainda não faz parte da igreja de Cristo, o desafio de Deus para você é o seguinte: creia que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados segundo as Escrituras e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida. E se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E assim você também será introduzido ao que é mais importante nessa vida e ao povo mais tremendo e mais maravilhoso que a gente pode participar. A família mais poderosa de todas as famílias, que é a igreja do Senhor. Quantos fazem parte da igreja do Senhor? Com essas palavras eu termino o meu sermão.